Em lágrimas, uma garçonete abraçou o primeiro que passou. Com a voz embargada, só conseguiu dizer: "Minha mãe se foi." Aquele gesto simples tocaria profundamente o coração de um estranho. "Isabela, mais um cappuccino para a mesa 7. E não se esqueça do pedido da mesa 12, que está esperando há mais de 10 minutos. A voz estridente de Sônia, a gerente do Café Alvorada, cortou o ar como uma navalha. Isabela Campos assentiu rapidamente, equilibrando 3 pratos no braço esquerdo, enquanto anotava um novo pedido com a mão direita. Seus cabelos castanhos, normalmente soltos em ondas suaves, estavam presos em um coque improvisado, alguns fios rebeldes caindo sobre o rosto levemente suado. Trabalhar 12 horas por dia, 6 dias por semana, não era fácil, mas cada centavo fazia diferença. "Já estou indo, Sônia", respondeu sem perder o sorriso ensaiado que há muito aprendera a manter fixo no rosto, mesmo quando seus pés imploravam por descanso. O Café Alvorada ocupava o térreo de um edifício histórico no centro da cidade, um lugar frequentado por uma mistura peculiar de turistas, estudantes de direito da faculdade próxima e executivos das empresas ao redor. Isabela conhecia a rotina de cada cliente habitual. O senhor Américo, que pedia um expresso duplo às 7h30 todos os dias. A dona Helena, que vinha às terças e quintas para seu chá de jasmim e uma fatia de torta de maçã. O grupo de estudantes, que ocupava o canto mais afastado nas tardes de segunda-feira, pedindo apenas cafés coados e dividindo um único pedaço de bolo entre todos. Serviu os pratos que carregava, captou outro pedido e voltou apressadamente para a cozinha. Checou discretamente o celular, escondido no bolso de seu avental. Nenhuma mensagem nova do hospital. Suspirou, um misto de alívio e preocupação. Nenhuma notícia significava que sua mãe provavelmente estava estável, sem mudanças no quadro clínico, o que, considerando a gravidade da doença, era uma pequena vitória. Dona Vera, sua mãe, lutava contra um câncer agressivo havia quase 2 anos, inicialmente nos pulmões, agora espalhado por outros órgãos. Os médicos tinham sido francos meses atrás. Era questão de tempo. Mas Isabela se recusava a aceitar aquela sentença. Cada trocado economizado, cada hora extra trabalhada, cada gorjeta bem-vinda, tudo ia para o tratamento experimental que, embora não prometesse cura, oferecia uma sobrevida com menos dor. "Café com leite e torrada para você?" perguntou a um homem de terno escuro que acabara de sentar-se junto à janela. Ele era novo ali, nunca o tinha visto antes. "Apenas café, por favor, sem açúcar", respondeu ele sem erguer os olhos dos documentos que já espalhava sobre a mesa. Havia algo diferente naquele homem. Não era apenas o terno obviamente caro ou o relógio discreto, mas de marca em seu pulso. Era uma espécie de contenção, uma energia controlada que parecia emanar dele. Isabela observou-o por um instante a mais que o necessário, antes de dirigir-se ao próximo cliente. No balcão, Sônia gesticulava para que se aproximasse. "Tem alguém ao telefone para você", disse a gerente em tom mais baixo, estendendo o aparelho. Seu rosto, normalmente rígido em uma máscara de profissionalismo, parecia subitamente apreensivo. "É do hospital." Isabela sentiu as pernas fraquejarem. O hospital nunca ligava para o café. Ela deixara o número apenas para emergências extremas. Seu coração disparou enquanto pegava o telefone com mãos trêmulas. "Alô?", murmurou, já se afastando para um canto mais reservado, perto da porta dos funcionários. A voz do outro lado pertencia à doutora Marina, a oncologista que acompanhava sua mãe desde o início. Isabela fechou os olhos ao ouvir as primeiras palavras. Depois, tudo pareceu distante, como se estivesse submergindo lentamente em água gelada. Frases entrecortadas chegavam a seus ouvidos. "Fizemos tudo o possível, muito rápido, sem dor. Sinto muito." Cada palavra era um golpe,
uma lâmina afiada retalhando o que restava de esperança. Senhorita Campos, está me ouvindo? A voz da médica parecia vir de muito longe agora. Sim, respondeu automaticamente, a voz quase inaudível. Estou. Obrigada por avisar. Eu preciso ir. Desligou o telefone sem esperar resposta. Ficou imóvel por alguns segundos, o aparelho ainda na mão, tentando processar a realidade. Sua mãe havia partido. Naquela manhã, enquanto servia café e sorria para estranhos, sua mãe deixava este mundo, sozinha em um quarto de hospital. O pensamento a atingiu como um murro no estômago. Um soluço escapou, seguido de outro, até que não conseguisse mais conter. Sônia apareceu no corredor, o rosto uma máscara de preocupação. Isabela? O que houve? Ela não conseguiu responder. As lágrimas agora corriam livremente e seu corpo inteiro tremia. A bandeja que nem percebera estar segurando escorregou de suas mãos, caindo com estrépito no chão. O barulho atraiu olhares curiosos dos clientes. Minha mãe, conseguiu balbuciar entre soluços. Ela se foi. Sônia envolveu-a em um abraço desajeitado, mas Isabela mal registrou o gesto. Desvencilhou-se e, como em transe, caminhou em direção ao salão principal. Precisava de ar, precisava sair dali, precisava fazer algo, qualquer coisa que não fosse ficar parada enquanto seu mundo desmoronava. Tropegou, cega pelas lágrimas, e quase caiu. Então, sem pensar, agarrou-se ao primeiro cliente que encontrou em seu caminho, envolvendo-o em um abraço desesperado. Era o homem de terno escuro que havia pedido café sem açúcar. Minha mãe se foi, soluçou contra o peito dele, as palavras entrecortadas pelo choro. Ela se foi, ela se foi. Marcelo Martins estava revisando contratos importantes quando sentiu braços se envolverem ao seu redor e um corpo trêmulo pressionar-se contra seu peito. Completamente atônito, ficou paralisado por um momento. A garçonete que o atendera minutos antes agora se agarrava a ele como se fosse a última boia em um oceano revolto, repetindo palavras que ele mal conseguia compreender através dos soluços. Seu primeiro instinto foi afastá-la. Não estava acostumado a manifestações públicas de emoção, muito menos a ser tocado por estranhos. Mas havia algo tão genuinamente desolador naquele choro que, em vez disso, seus braços agiram por vontade própria, envolvendo-a com hesitação. Está tudo bem, murmurou sem saber o que dizer. Respire fundo. Percebeu que o café inteiro observava a cena. Uma mulher mais velha, provavelmente a gerente, aproximava-se com expressão mortificada. Senhor, me desculpe, começou ela, tentando delicadamente separar Isabela de Marcelo. Ela acabou de receber uma notícia terrível. Por favor, perdoe o inconveniente. Marcelo fez um gesto para que a mulher não se preocupasse. Por alguma razão que não conseguia explicar, sentia-se incapaz de simplesmente afastar aquela jovem em seu momento de dor. Está tudo bem, disse, dirigindo-se agora à gerente. Acho que ela precisa de um momento. A gerente pareceu aliviada e surpresa ao mesmo tempo. Isabela, querida, chamou gentilmente. Vamos até a sala dos fundos. Você precisa se sentar. Mas Isabela não parecia ouvir. Estava presa em seu próprio universo de dor, o rosto enterrado no terno de Marcelo, que agora sentia úmido com suas lágrimas. Ele nunca havia se sentido tão deslocado e, ao mesmo tempo, tão necessário. Eu posso levá-la para algum lugar mais privado, ofereceu-se para sua própria surpresa. Com a ajuda da gerente, conduziu Isabela até a sala dos funcionários nos fundos do café. Um sofá gasto ocupava um canto do ambiente e foi ali que a sentaram. Marcelo afastou-se ligeiramente, observando a jovem que agora se encolhia, abraçando o próprio corpo, o rosto marcado por uma dor que parecia física. A mãe dela estava muito doente, explicou a gerente em voz baixa. Isabela trabalhava aqui e em outro lugar para pagar o tratamento. Foram quase 2 anos lutando.
Marcelo assentiu, sentindo uma inesperada pontada de empatia. Também conhecia a sensação de perder alguém para uma doença implacável, de ver a vida se esvaindo lentamente sem poder fazer nada além de assistir. "Vou buscar um copo d'água com açúcar", disse a gerente, saindo rapidamente. Ficaram sozinhos na pequena sala. E Isabela parecia ter se acalmado um pouco, embora ainda tremesse visivelmente. Ergueu os olhos, finalmente percebendo quem estava à sua frente. E uma expressão de horror envergonhado tingiu seu rosto. Eu sinto muito", gaguejou, tentando secar as lágrimas com as mãos trêmulas. "Não sei o que deu em mim. Não se preocupe com isso", interrompeu Marcelo, com uma gentileza que surpreendeu a si mesmo. Não costumava ser assim com estranhos. Na verdade, raramente demonstrava qualquer emoção, mesmo com pessoas próximas. Sua reputação no mundo corporativo era de um homem frio e calculista, incapaz de se deixar afetar por sentimentalismos. No entanto, havia algo naquela jovem que o tocava de uma maneira desconcertante. Talvez fosse a vulnerabilidade nua em seu olhar, tão diferente das máscaras sociais que estava acostumado a ver. Ou talvez fosse apenas o reconhecimento de uma dor que ele próprio já havia sentido. "Eu acabei de saber que minha mãe..." Ela tentou explicar, mas as palavras morreram em sua garganta, seguidas por um novo soluço contido. "Eu entendo", disse ele suavemente. "Não precisa explicar." A gerente retornou com o copo d'água açucarada e alguns guardanapos de papel. "Beba isso, querida", instruiu, estendendo o copo. "Depois vamos chamar um táxi para levá-la para casa. Você não tem condições de continuar o turno hoje." Isabela aceitou o copo com mãos trêmulas, tomando pequenos goles. "Eu não posso ir embora agora", protestou fracamente. "Preciso do dinheiro para..." Sua voz falhou quando a realidade a atingiu novamente. Não havia mais tratamentos para pagar. Não havia mais esperança para alimentar. Havia apenas o vazio deixado pela ausência. "Não se preocupe com isso", assegurou a gerente. "Seu turno será pago integralmente. Vá para casa, descanse. Temos que começar a pensar nos arranjos para..." Ela não completou a frase, mas o significado pairou pesadamente no ar. Funeral. Isabela sequer havia pensado nisso. Como pagaria? O seguro da mãe era mínimo e suas economias estavam praticamente zeradas após tantas despesas médicas. Como se lesse seus pensamentos, a gerente acrescentou: "Faremos uma vaquinha." Entre os funcionários, todos gostavam muito da Dona Vera. Marcelo, que assistia à cena em silêncio, sentiu uma estranha compulsão de ajudar. Não era do seu feitio envolver-se assim, mas alguma coisa naquela situação, a vulnerabilidade crua da garçonete, a simplicidade com que enfrentava uma tragédia tão grande, o comovia de uma forma que não sentia há muito tempo. "Se me permitir", disse, antes mesmo de perceber que estava falando, "eu gostaria de ajudar com as despesas do funeral." Ambas as mulheres olharam para ele com espanto. "Não, de forma alguma", reagiu Isabela imediatamente, a voz ainda embargada. "O senhor nem me conhece. Já fui inconveniente demais." "Não é inconveniência", respondeu ele, e surpreendeu-se com a sinceridade de suas próprias palavras. "É o mínimo que posso fazer." A gerente observava a interação com uma expressão intrigada. Marcelo notou o olhar dela avaliando seu terno sob medida, o relógio discreto, mas obviamente caro, os sapatos italianos. Sabia o que ela estava pensando. Ele podia facilmente bancar todas as despesas, sem sequer sentir o impacto em suas finanças. "Pelo menos deixe-me providenciar um carro para levá-la para casa", insistiu Marcelo, procurando em seu bolso pelo celular. "Meu motorista pode estar aqui em minutos." Isabela parecia prestes a recusar novamente, mas a gerente interveio. "Seria muito gentil da sua parte, senhor Martins." Marcelo Martins apresentou-se formalmente, estendendo a mão.
A gerente pareceu reconhecer o nome, seus olhos se arregalando ligeiramente. Marcelo estava acostumado com essa reação. Como CEO de uma das maiores incorporadoras do país, seu nome frequentemente aparecia em revistas de negócios e colunas sociais, embora ele evitasse ao máximo a exposição pública. É uma honra conhecê-lo, Sr. Martins, disse a gerente, apertando sua mão com um respeito quase reverencial. Sou Sônia, gerente do Café Alvorada. E esta é Isabela Campos, uma de nossas melhores funcionárias. Isabela parecia confusa com a mudança no tom da gerente. Vocês se conhecem? Perguntou, olhando de um para o outro. Não pessoalmente, respondeu Sônia. Mas o Sr. Martins é uma figura bastante proeminente no mundo dos negócios. Marcelo viu o reconhecimento lento formar-se no rosto de Isabela, seguido por um novo constrangimento. Oh, meu Deus! Murmurou ela, a voz quase inaudível. Eu abracei, eu chorei em cima de... Por favor, não se preocupe com isso, interrompeu Marcelo, sentindo-se estranhamente desconfortável com a ideia de ser tratado diferentemente devido à sua posição. Neste momento, sou apenas alguém tentando ajudar. Pegou o celular e enviou uma mensagem rápida para seu motorista. Em seguida, voltou-se para Isabela, que agora parecia estar tentando se recompor, embora seus olhos ainda estivessem vermelhos e inchados. Meu carro estará aqui em 5 minutos. Posso acompanhá-la até sua casa e, se permitir, gostaria de ajudar com os preparativos do funeral. Tenho alguns contatos que podem facilitar as coisas. Isabela olhou para Sônia, como que, buscando orientação. A gerente assentiu encorajadoramente. Aceite a ajuda, querida. Você não precisa passar por isso sozinha. Após um momento de hesitação, Isabela concordou com um aceno quase imperceptível. Obrigada, disse, a voz ainda frágil. Eu não sei como retribuir. Não precisa retribuir, respondeu. Marcelo, sentindo-se estranhamente satisfeito por ela ter aceitado sua ajuda. Vamos buscar suas coisas? Enquanto Isabela se dirigia ao armário dos funcionários para pegar sua bolsa, Sônia se aproximou de Marcelo. Ela é uma boa menina, disse em voz baixa. Trabalha aqui há quase 3 anos. Nunca atrasa, nunca reclama. Desde que a mãe adoeceu, faz turnos duplos e ainda trabalha como entregadora de aplicativo nos fins de semana. Tudo para pagar o tratamento. Marcelo assentiu, sentindo uma admiração involuntária por aquela jovem que conhecera há menos de 1 hora. Vou garantir que ela receba todo o apoio necessário, assegurou. Quando Isabela retornou, seu rosto estava lavado, embora os olhos continuassem vermelhos e inchados. Havia refeito o coque e carregava uma bolsa simples a tiracolo. Apesar da evidente tentativa de se recompor, a dor em seu semblante era palpável. O telefone de Marcelo vibrou, com uma mensagem do motorista, informando que estava na porta. Ofereceu o braço a Isabela num gesto instintivo de cavalheirismo, surpreendendo a si mesmo. Não era dado a tais formalidades, especialmente com estranhos. Mas havia algo naquela situação que despertava nele reações que há muito julgava adormecidas. Isabela hesitou por um momento antes de pousar levemente a mão em seu braço. O toque, mesmo através do tecido do terno, enviou uma corrente inexplicável pelo corpo de Marcelo. Afastou o pensamento, concentrando-se na tarefa imediata, ajudá-la a chegar em casa com segurança. Despediram-se de Sônia, que prometeu ligar mais tarde para saber como Isabela estava. Ao saírem para a rua ensolarada, o contraste entre a luminosidade externa e a escuridão emocional que Isabela carregava parecia cruel. O mundo continuava girando, indiferente à sua dor. Um Audi preto estava estacionado à frente do café. Motorista uniformizado, já segurando a porta aberta. Isabela parou por um instante, claramente intimidada pelo carro luxuoso. Não se preocupe, murmurou Marcelo gentilmente guiando-a. É apenas um carro.
Dentro do veículo, o silêncio era quase tangível. Isabela olhava pela janela, mas Marcelo duvidava que ela realmente estivesse vendo a paisagem urbana que desfilava lá fora. Seus pensamentos provavelmente estavam com sua mãe, revivendo memórias, questionando decisões, enfrentando a finalidade da morte. "Para onde, senhor?" perguntou o motorista, olhando pelo retrovisor. Marcelo virou-se para Isabela, esperando. "Instruções. Rua das Acácias, 87. Apartamento 302. Zona Norte", respondeu ela mecanicamente, sem desviar o olhar da janela. O motorista assentiu e iniciou o trajeto. Marcelo sabia que a Zona Norte era uma região de classe média baixa, com alguns bolsões mais pobres. Imaginou o tipo de apartamento onde Isabela vivia, provavelmente um lugar modesto, talvez até precário, considerando o esforço financeiro que fizera para custear o tratamento da mãe. "Você mora sozinha?" perguntou, tentando iniciar uma conversa que pudesse distraí-la, mesmo que momentaneamente. "Morava com minha mãe", respondeu ela, a voz embargando-se novamente ao usar o passado. "Agora estarei sozinha." A simplicidade devastadora daquela constatação fez Marcelo sentir um nó na garganta. Ele conhecia bem aquela sensação de desamparo, de perceber-se subitamente só no mundo. "Tem outros familiares?" continuou, mantendo o tom suave. Isabela balançou a cabeça. "Meu pai nos abandonou quando eu tinha 5 anos. Minha mãe era filha única e meus avós já faleceram há muito tempo. Éramos apenas nós duas." Marcelo assentiu compreensivamente. Sua própria história familiar não era muito diferente, embora as circunstâncias fossem distintas. Perdeu os pais num acidente de carro aos 17 anos, sendo criado posteriormente por um tio distante que estava mais interessado em sua herança do que em seu bem-estar. Entretanto, diferente de Isabela, ele tinha recursos financeiros para amortecer o golpe da perda. O carro percorria agora ruas mais estreitas, prédios mais antigos, substituindo os arranha-céus do centro. A densidade populacional aumentava visivelmente, pessoas aglomerando-se em pontos de ônibus, pequenos comércios locais fervilhando de atividade. Finalmente, pararam em frente a um edifício de 4 andares, com pintura descascada e uma entrada modesta. Era exatamente como Marcelo havia imaginado. Um lugar simples, mas digno, o tipo de residência onde pessoas trabalhadoras construíam suas vidas com os recursos limitados que possuíam. "Chegamos", anunciou o motorista. Isabela pareceu hesitar, como se a ideia de entrar no apartamento vazio fosse fisicamente dolorosa. "Eu posso subir com você, se quiser", ofereceu Marcelo, surpreendendo novamente a si mesmo. Não era de seu feitio estender tanto sua disponibilidade, especialmente para alguém que acabara de conhecer. Mas havia algo na vulnerabilidade de Isabela que despertava nele um instinto protetor quase primitivo. Ela olhou para ele, realmente olhou, pela primeira vez desde que entraram no carro. Seus olhos, ainda vermelhos do choro, estudaram seu rosto como se procurassem pistas de suas intenções. "Por que está fazendo isso?" perguntou finalmente a voz baixa, mas firme. "O senhor não me conhece, não me deve nada." A pergunta pegou Marcelo desprevenido. Por que, afinal, estava se envolvendo desta forma? Não era seu problema, não tinha nenhuma obrigação moral ou social. Poderia simplesmente ter deixado a gerente lidar com a situação, fazer uma doação anônima se quisesse ajudar e seguir com sua vida. "Honestamente", respondeu após um momento de reflexão, "não sei ao certo. Talvez porque há muitos anos eu também perdi alguém importante e sei como é difícil enfrentar isso sozinho." Isabela continuou a fitá-lo, como se buscasse a verdade por trás daquela resposta. Finalmente, assentiu. "Tudo bem, pode subir comigo. Na verdade, acho que prefiro não ficar sozinha agora." O apartamento de Isabela era pequeno, mas surpreendentemente acolhedor. Uma sala que se fundia com uma cozinha americana,
um corredor curto que presumivelmente levava aos quartos e banheiro. Tudo estava impecavelmente limpo, embora os móveis fossem visivelmente antigos e alguns mostrassem sinais de reparos caseiros. O que mais chamou a atenção de Marcelo foram as plantas. Havia várias delas espalhadas por todo o ambiente. Samambaias, pendendo do teto, pequenos vasos de suculentas no parapeito da janela, um vaso maior com um pé de espada de São Jorge próximo à entrada. Minha mãe amava plantas, comentou Isabela, notando seu olhar. Dizia que elas deixavam o ar mais leve, mais vivo. Dirigiu-se automaticamente para a cozinha, enchendo um copo d'água na pia. Seus movimentos eram mecânicos, como se seu corpo estivesse em piloto automático, enquanto sua mente processava o luto. Marcelo permaneceu na sala, sentindo-se subitamente intruso naquele espaço tão pessoal. Observou as fotografias em porta-retratos simples sobre uma estante. Isabela mais jovem, ao lado de uma mulher de meia idade que compartilhava seus traços. Ambas sorrindo em frente a uma praia. Isabela usando um capelo e beca de formatura, a mãe ao seu lado, orgulhosa. "A senhora na foto é sua mãe?" Perguntou gentilmente. Isabela aproximou-se olhando para a fotografia com uma expressão que misturava saudade e dor. "Sim, Dona Vera. Essa foi tirada na minha formatura do ensino médio. Ela estava tão orgulhosa. Foi a primeira da família a ter uma filha com diploma do 2º grau completo. A simplicidade daquele orgulho materno tocou Marcelo profundamente. Em seu mundo, diplomas universitários e pós-graduações no exterior eram o mínimo esperado. A celebração de conquistas que outros considerariam modestas era um lembrete da disparidade entre suas realidades. "Ela parece uma pessoa especial", comentou genuinamente. "Era a pessoa mais forte que já conheci", confirmou Isabela, a voz falhando ligeiramente. "A criou-me sozinha, trabalhando como diarista em várias casas. Nunca reclamou, nunca me fez sentir que eu era um fardo, mesmo quando as coisas ficavam difíceis. E quando adoeceu, sua voz falhou completamente e novos soluços sacudiram seu corpo." Marcelo, movido por um impulso que não conseguiu conter, aproximou-se e a envolveu em um abraço hesitante. Desta vez, foi ele quem ofereceu o conforto que ela havia buscado no café. Isabela não resistiu. Ao contrário, apoiou a cabeça em seu peito, permitindo que as lágrimas fluíssem livremente. Marcelo sentiu uma estranha sensação de déjà vu, como se já tivessem estado assim antes, em outra vida, em outro tempo. Ficaram assim por alguns minutos, até que os soluços começaram a diminuir. Isabela afastou-se lentamente, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. "Desculpe, parece que não consigo parar de chorar em cima de você hoje." Tentou brincar, embora seu sorriso não alcançasse os olhos. "Não se desculpe", respondeu Marcelo suavemente. "É um dia difícil, ninguém espera que você esteja bem." Isabela assentiu, passando as mãos pelo rosto como se tentasse reorganizar seus pensamentos. "Eu preciso ligar para o hospital, saber sobre os procedimentos, o que fazer agora." Sua voz era fraca, perdida, como se a mera ideia das formalidades pós-morte a esmagasse. "Posso fazer isso por você, se quiser", ofereceu Marcelo. "Tenho experiência com essas coisas." Não mencionou que sua experiência vinha de ter administrado o enterro de seus próprios pais, seguido por anos, gerenciando os aspectos legais das empresas da família. Mas algo em seu tom deve ter transmitido em confiança, pois Isabela assentiu, visivelmente aliviada. "Seria de grande ajuda", admitiu. "Não sei nem por onde começar." Marcelo pegou seu celular, pedindo os detalhes do hospital e o nome completo de Dona Vera. Enquanto fazia algumas ligações, Isabela sentou-se no pequeno sofá, aparentemente exausta. As próximas horas foram um borrão de ligações, arranjos e decisões. "Marcelo,
Habituado a gerenciar crises empresariais, aplicou a mesma eficiência pragmática à situação, aliviando Isabela de ter que lidar com os aspectos burocráticos da morte. Utilizou seus contatos para agilizar processos que normalmente levariam dias, garantindo que tudo estivesse pronto para um funeral digno já no dia seguinte. Em nenhum momento mencionou custos, simplesmente assumindo todas as despesas como se fosse o procedimento natural. Isabela, em seu estado de choque emocional, não questionou, embora ocasionalmente murmurasse agradecimentos enquanto ele resolvia mais um detalhe. Quando o sol começou a se pôr, Marcelo percebeu que havia passado o dia inteiro no pequeno apartamento, envolvido nos preparativos fúnebres de uma mulher que nunca conhecera, ao lado de uma garçonete que abraçara em lágrimas naquela manhã. A estranheza da situação o atingiu subitamente. O que estaria motivando essa dedicação incomum? Compaixão? Empatia? Ou seria algo mais profundo, algo relacionado à sua própria história de perda, à solidão que carregava apesar de sua vida aparentemente bem-sucedida? Não tinha respostas claras. Sabia apenas que não conseguia simplesmente deixar Isabela enfrentar aquele momento sozinha. "Está ficando tarde", comentou, observando o céu escurecer pela janela. "Você comeu alguma coisa hoje?" Isabela pareceu surpresa com a pergunta, como se apenas então percebesse que não havia se alimentado o dia todo. "Não, acho que não. Vou pedir algo para entregarmos aqui", decidiu ele já pegando o celular. "Alguma preferência?" "Não tenho fome", respondeu ela, automaticamente. "Mesmo assim, precisa comer", insistiu com gentileza. "O corpo precisa de energia, especialmente em momentos difíceis." Fez o pedido em um aplicativo enquanto Isabela permanecia sentada, o olhar perdido em algum ponto distante. Quando a comida chegou, ele a serviu em silêncio, colocando um prato de sopa e um de arroz com frango à sua frente. "Obrigada", murmurou ela, forçando-se a comer algumas colheradas. "Por tudo. Não sei o que teria feito hoje sem sua ajuda." Marcelo sentou-se ao seu lado, compartilhando a refeição simples. "Não precisa agradecer. Amanhã será um dia difícil também. Virei buscá-la às 9 para irmos ao funeral." "A menos que prefira ir sozinha, é claro." Isabela balançou a cabeça. "Não, por favor. Se não for incômodo, gostaria que me acompanhasse." Havia uma vulnerabilidade em seu pedido que tocou Marcelo profundamente. Era estranho como, em tão pouco tempo, aquela jovem simples havia penetrado suas defesas habituais. "Estarei aqui às 9 então", confirmou, levantando-se para partir. "Tem certeza que ficará bem sozinha esta noite?" "Não tenho certeza de nada agora", respondeu ela com honestidade crua. "Mas preciso aprender a lidar com o vazio, mais cedo ou mais tarde." Marcelo assentiu, compreendendo aquela necessidade de enfrentar a solidão, por mais dolorosa que fosse. Deixou seu número pessoal com ela, insistindo que ligasse a qualquer hora se precisasse. Ao sair do pequeno apartamento, sentiu-se estranhamente relutante em voltar para sua cobertura luxuosa e vazia. Por alguma razão inexplicável, aquele espaço, modesto, impregnado de memórias e amor, parecia mais acolhedor que seu próprio lar. No caminho de volta, refletiu sobre o dia surreal que tivera. O que começara como uma reunião de negócios comum havia se transformado em um encontro com uma realidade muito distante da sua. Uma realidade de luta diária, de sacrifícios por amor, de dignidade mesmo na adversidade. Isabela Campos, Aitijitu, garçonete que chorara em seus braços naquela manhã, representava um mundo que geralmente via apenas pelas janelas de seu carro blindado. E pela primeira vez em anos, Marcelo se perguntou se talvez não fosse ele quem estava vivendo em uma bolha artificial, isolado das experiências genuínas que davam significado real à existência humana. Com este pensamento inquietante, retornou.
ao seu mundo de privilégios, levando consigo a imagem dos olhos marejados daquela jovem e a promessa silenciosa de não abandoná-la em seu momento de maior necessidade. A manhã do funeral amanheceu com uma chuva fina e constante, como se o céu compartilhasse do luto de Isabela. Ela observou as gotas escorrerem pela janela de seu quarto, criando padrões aleatórios no vidro. Havia dormido pouquíssimo, alternando entre lágrimas silenciosas e momentos de torpor emocional em que encarava o teto, relembrando fragmentos de memórias com sua mãe. Levantou-se mecanicamente e seguiu para o banheiro. A imagem no espelho era de uma mulher que mal reconhecia. Olhos inchados, pele pálida, olheiras profundas. Lavou o rosto com água fria, tentando despertar de um pesadelo, do qual sabia não haver escape. Abriu o guarda-roupa e fitou as poucas peças de roupa que possuía. Um vestido preto simples, que usara anos atrás no funeral de uma tia distante, seria apropriado. Enquanto se vestia, seus olhos recaíram sobre a porta fechada do quarto de sua mãe. Não havia conseguido entrar ali desde ontem. A ideia de ver a cama vazia, os pertences pessoais aguardando um toque que jamais voltaria, parecia insuportável. Às 9 em ponto, a campainha tocou. Marcelo cumprira sua promessa. Isabela respirou fundo, tentando reunir forças para enfrentar o dia que se seguiria. Ao abrir a porta, encontrou-o impecavelmente vestido em um terno preto discreto, o rosto demonstrando uma seriedade respeitosa. "Bom dia", disse ele suavemente. "Como passou a noite?" "Mal", respondeu ela com honestidade crua. "Mas, obrigada por perguntar." Marcelo assentiu compreensivo. Não ofereceu platitudes vazias como "vai ficar tudo bem" ou "o tempo cura todas as feridas". Apenas estendeu a mão, oferecendo um gesto simples de apoio. "O carro está esperando. Tudo está preparado." Isabela pegou sua bolsa e uma pequena sombrinha, fechando a porta do apartamento atrás de si. Cada passo parecia um esforço monumental, como se caminhasse através de areia movediça. No carro, o silêncio prevaleceu durante a maior parte do trajeto. Marcelo respeitava seu espaço emocional, permitindo que processasse seu luto sem intrusões desnecessárias. Ocasionalmente, perguntava se ela precisava de algo ou se a temperatura do veículo estava confortável. Pequenos gestos de consideração que Isabela notava, mesmo em seu estado de torpor. Chegaram ao cemitério municipal e Isabela sentiu o estômago contrair. Não era um local desconhecido. Havia estado ali para outras despedidas, mas nunca imaginou que um dia seria para dizer adeus à sua mãe. Ao lado do carro de Marcelo, notou um número surpreendente de veículos. Olhou para ele confusa. "Parece que muitas pessoas vieram", comentou a voz trêmula. "Sua mãe era a amada", respondeu ele simplesmente. A gerente Sônia mobilizou os colegas do café. E quando liguei para o hospital ontem, a equipe de enfermagem expressou desejo de estar presente. Marcelo não mencionou que também havia feito algumas ligações para contatos no hospital, assegurando que Dona Vera recebesse todas as homenagens possíveis. Queria que Isabela sentisse que sua mãe havia deixado um legado de amor, mesmo que em círculos simples. O serviço funeral havia sido organizado com uma elegância discreta que surpreendeu Isabela. O caixão estava coberto por um arranjo de lírios brancos, as flores favoritas de sua mãe, embora ela nunca tivesse mencionado isso a Marcelo. Uma tenda simples, mas de bom gosto, protegia os presentes da chuva constante, e cadeiras estavam organizadas em semicírculo para acomodar todos. Sônia foi a primeira a se aproximar, abraçando Isabela com força maternal. "Estamos todos aqui por você, querida", sussurrou, os olhos também marejados. Todos os funcionários do café vieram. Isabela avistou os rostos familiares de seus colegas, muitos deles também com os olhos vermelhos.
Duas enfermeiras que haviam cuidado de Dona Vera nos últimos meses aproximaram-se, compartilhando histórias sobre como sua mãe sempre mantivera o bom humor e a gentileza, mesmo nos dias mais difíceis. Ela mostrava as fotos de vocês duas, contou uma delas, segurando as mãos de Isabela. Tinha tanto orgulho de você. Minha filha, a lutadora, era como se referia a você. Cada palavra era tanto um bálsamo, quanto uma nova lâmina em seu coração. Saber que sua mãe a considerava motivo de orgulho era reconfortante, mas intensificava a sensação de perda irreparável. Durante todo o tempo, Marcelo permaneceu ao seu lado, silencioso e constante, como uma rocha. Não tentava monopolizá-la ou chamar atenção para si. Simplesmente estava lá, oferecendo seu braço quando ela parecia fraquejar, um lenço quando as lágrimas se tornavam incontroláveis. O celebrante conduziu uma cerimônia simples, mas emocionante, convidando aqueles que desejassem a compartilhar memórias de Dona Vera. Isabela surpreendeu-se com quantas pessoas tinham histórias sobre a bondade de sua mãe, desde vizinhos a quem ela ocasionalmente ajudava com pequenos favores, até uma antiga patroa para quem trabalhara como diarista, que apareceu inesperadamente para prestar suas homenagens. Quando chegou o momento de Isabela falar, ela sentiu as palavras fugirem. Ficou de pé diante do caixão de sua mãe e abriu a boca, mas nenhum som saiu. Olhou para os rostos à sua volta, o pânico crescendo em seu peito. Foi quando sentiu uma presença ao seu lado. Marcelo havia se levantado silenciosamente e agora permanecia próximo, não dizendo nada, apenas oferecendo sua presença como apoio. Aquele gesto simples lhe deu força. Respirou fundo e com voz trêmula começou. Minha mãe me ensinou que não precisamos de muito para sermos felizes. Precisamos de amor, de dignidade e de propósito. Ela teve os três, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto, mas sua voz gradualmente ganhou firmeza. Ela criou-me sozinha, trabalhando mais horas do que o corpo permitia, mas nunca a ouvi reclamar. Para ela, eu não era um fardo, era sua razão de viver. E agora, sem ela, preciso encontrar uma nova razão. Preciso viver de um modo que a deixaria orgulhosa. Enquanto falava, Isabela sentiu algo mudar dentro de si. A dor continuava lá, avassaladora, mas junto dela nasceu uma determinação, uma promessa silenciosa, a memória de sua mãe, de que seu sacrifício não seria em vão. Depois das últimas palavras do celebrante e da descida do caixão à sepultura, as pessoas começaram a se dispersar lentamente. Alguns aproximavam-se para abraçar Isabela uma última vez, outros apenas a sentiam respeitosamente de longe. Gradualmente o cemitério foi esvaziando, até restarem apenas ela e Marcelo, sob a chuva que agora caía mais forte. "Você quer ficar mais um pouco?" perguntou ele gentilmente. Isabela balançou a cabeça, exausta emocional e fisicamente. "Não. Acho que ela sabe o que sinto. Não preciso estar aqui para que saiba." Marcelo a guiou de volta ao carro, onde o motorista aguardava pacientemente. No caminho de volta, Isabela percebeu que não havia agradecido adequadamente tudo o que ele fizera. "O funeral foi perfeito", disse quebrando o silêncio. "Não sei como agradecer. Nem sei quanto custou, mas prometo pagar cada centavo assim que..." "Por favor", interrompeu Marcelo com gentileza. "Não pense nisso agora, nem nunca, na verdade. Considere uma homenagem à sua mãe, de alguém que infelizmente não teve o privilégio de conhecê-la." Isabela queria insistir, mas algo na expressão dele a deteve. Havia uma sinceridade genuína, uma ausência completa de condescendência ou pena. Ele realmente queria ajudar sem nada em troca. "Mesmo assim", insistiu ela suavemente. "Obrigada.
Não sei o que teria feito sem você nesses 2 dias. Algo, no uso da palavra 2 dias, fez com que ambos percebessem o quão surreal era toda a situação. Haviam se conhecido há apenas 24 horas, em circunstâncias completamente inusitadas. No entanto, parecia que se conheciam há muito mais tempo, unidos por uma experiência tão intensa quanto o luto. "Para onde agora?" perguntou o motorista. Olhando pelo retrovisor, a pergunta pairou no ar. Isabela não havia pensado além do funeral. A ideia de voltar para o apartamento vazio era desoladora, mas quais eram as alternativas? "Talvez você não queira ficar sozinha ainda", sugeriu Marcelo cautelosamente. "Poderíamos almoçar em algum lugar, ou, se preferir, posso levá-la para a casa de algum amigo ou familiar." Isabela refletiu por um momento. Não tinha outros familiares e, embora colegas do café tivessem oferecido apoio, não se sentia confortável impondo sua presença e sua dor a ninguém. "Um almoço seria... Bom, acho", respondeu finalmente, quase surpresa consigo mesma. "Não comi nada hoje e talvez seja bom não ficar sozinha ainda." Marcelo assentiu, orientando o motorista para um restaurante tranquilo que conhecia nas proximidades. Não era um lugar luxuoso, mas tampouco era um estabelecimento comum. Ocupava o térreo de uma casa, antiga restaurada, com uma varanda coberta onde mesas estavam dispostas com vista para um pequeno jardim interno. Foram recebidos por uma senhora de idade que parecia conhecer Marcelo, mas que não fez alarde de sua chegada. Conduziu-os a uma mesa discreta, parcialmente escondida por uma trepadeira florida, e entregou os cardápios com um sorriso compassivo. "Dona Aurora é a proprietária", explicou Marcelo quando ficaram sozinhos. "Venho aqui quando preciso, de um pouco de paz. O lugar não é famoso, não é badalado, mas a comida é autêntica e o ambiente tranquilo." Isabela olhou ao redor, apreciando a simplicidade elegante do local. Era um ambiente acolhedor que convidava à desaceleração e à reflexão. Para sua surpresa, sentiu um apetite genuíno despertando pela primeira vez em dias. Pediram uma sopa caseira para começar, seguida por um prato de peixe grelhado com legumes da estação. A comida era simples, mas meticulosamente preparada, e cada garfada parecia restaurar um pouco da força que Isabela perdera nos últimos dias. O vinho branco que Marcelo sugerira complementava perfeitamente o peixe, e ela se permitiu tomar um pequeno copo, sentindo o calor da bebida espalhar-se confortavelmente. "Fale-me sobre você", pediu Marcelo depois de algum tempo. "Não sobre a dor atual. Não sobre sua mãe, mas sobre você. Quem é Isabela Campos?" A pergunta a pegou desprevenida. Há quanto tempo alguém não se interessava genuinamente por sua história? Por quem ela era, além de filha dedicada, garçonete, eficiente, cuidadora incansável? "Não há muito para contar", respondeu com um pequeno sorriso. "Nasci e cresci aqui mesmo. Estudei em escolas públicas. Cheguei a iniciar uma faculdade de pedagogia, mas precisei parar no 2º ano, quando minha mãe adoeceu. Desde então tem sido trabalho, hospital, casa e repetir. O que você gostava de fazer antes? Quais eram seus sonhos?" Isabela tomou um gole de vinho refletindo. Fazia tanto tempo que não pensava em si mesma, em seus desejos. "Eu amava escrever", confessou finalmente. "Poesia, principalmente, e histórias infantis. Sonhava em ser professora e escritora, publicar livros para crianças, inspirar outras meninas de origem simples a sonharem grande." Seus olhos brilharam momentaneamente ao falar disso, como se uma chama há muito adormecida tivesse sido soprada de leve. "Ainda escreve?" perguntou Marcelo, genuinamente interessado. Ela balançou a cabeça. "Não desde que mamãe adoeceu. Não havia tempo, nem energia, e honestamente, nem inspiração. É difícil criar quando se está constantemente preocupada com contas, médicas e resultados de exames." "Entendo", assentiu Marcelo.
Mas talvez, quando estiver pronta, possa voltar a escrever. Pode ser terapêutico, inclusive. Isabela deu de ombros, um gesto que misturava dúvida e uma pontada de esperança. Talvez. E você? Sempre quis ser. Hesitou, percebendo que nem mesmo sabia exatamente o que ele fazia. Sabia apenas que era rico, importante o suficiente para que Sônia o reconhecesse imediatamente. CEO de uma incorporadora? Completou ele com um leve sorriso. Não, nem perto. Queria ser arqueólogo, na verdade. Fascinavocavam-me as civilizações antigas, as histórias enterradas sob camadas de tempo. Isabela arregalou os olhos, surpresa. Nunca imaginaria que aquele homem de terno impecável e aparência corporativa sonhara um dia com escavações arqueológicas. O que aconteceu? A vida, respondeu ele simplesmente. Meus pais morreram quando eu tinha 17 anos. Acidente de carro. A empresa deles ficou sem liderança. Centenas de funcionários corriam risco de perder o emprego. Eu era filho único, herdeiro, universal. Senti que era minha responsabilidade. Havia uma tristeza resignada em sua voz, uma aceitação de um destino que não escolhera, mas que assumira com senso de dever. Sinto muito, disse Isabela com sinceridade. Deve ter sido muito difícil. Você era tão jovem. Foi difícil, sim, admitiu. Mas diferente de você, eu tinha recursos. Pude contratar os melhores tutores, conselheiros, executivos experientes. Não estava realmente sozinho, apenas solitário, se isso faz sentido. Isabela assentiu, compreendendo perfeitamente a distinção. Era possível estar cercado de pessoas e ainda assim sentir-se completamente isolado. A conversa fluiu naturalmente entre eles, evitando os aspectos mais dolorosos de suas vidas, mas compartilhando memórias, gostos, visões de mundo. Para surpresa de ambos, descobriram várias afinidades. O amor por filmes antigos em preto e branco, a preferência por livros físicos em vez de e-books, a paixão pelo café bem preparado. Quando a sobremesa chegou, uma torta caseira de maçã com sorvete de creme. Isabela percebeu que havia passado quase 2 horas conversando sem chorar, sem sentir o peso esmagador do luto. Não que a dor tivesse desaparecido, estava apenas em segundo plano, temporariamente ofuscada pela conexão humana genuína que experimentava. Você tem que retornar ao trabalho hoje? Perguntou ela, subitamente consciente de que ele provavelmente tinha inúmeros compromissos importantes. Marcelo balançou a cabeça. Tirei alguns dias de folga. Um luxo que posso me permitir por ser o chefe, acrescentou com um leve sorriso. Raramente faço isso, na verdade. Não me lembro da última vez que tirei férias de verdade. Isabela o estudou por um momento. Havia algo quase vulnerável em sua admissão, como se tivesse acabado de perceber quão desequilibrada era sua própria vida. E você? Perguntou ele. Pretende voltar ao café amanhã? A pergunta a fez refletir. Não havia considerado sua vida prática ainda, absorta, demais no luto imediato. Não sei. Sônia disse que posso tirar o tempo que precisar, mas não posso me dar ao luxo de ficar sem trabalhar. As contas continuam chegando. Marcelo parecia querer dizer algo, mas conteve-se, como se escolhesse cuidadosamente suas palavras. Isabela, sei que mal nos conhecemos e pode parecer intrusivo, mas como está a situação financeira após o tratamento da sua mãe? Ela sentiu o rosto esquentar. Dinheiro sempre fora um assunto desconfortável, especialmente com alguém tão obviamente abastado. Mas havia uma preocupação genuína na pergunta, sem julgamento ou condescendência. Não está boa, admitiu finalmente. O seguro-saúde cobriu parte do tratamento básico, mas muitos medicamentos e procedimentos experimentais não eram cobertos. Tive que recorrer a empréstimos. E agora... Sua voz falhou um pouco. Agora há as despesas do funeral para pagar. O funeral está inteiramente coberto, assegurou Marcelo rapidamente.
E quanto aos empréstimos, talvez eu possa ajudar a renegociar melhores condições ou... Não, interrompeu ela, mais firmemente do que pretendia. Desculpe, mas... Você já fez demais. São minhas dívidas, minha responsabilidade. Vou trabalhar e pagá-las, como sempre fiz. Havia uma dignidade feroz em sua postura, uma determinação que Marcelo não pôde deixar de admirar, mesmo discordando de sua decisão. Assentiu, respeitando sua autonomia. Entendo, mas saiba que a oferta permanece aberta se mudar de ideia. Terminaram a refeição em um silêncio confortável. Quando a conta chegou, Marcelo a pegou antes que Isabela pudesse protestar. Este é o mínimo, disse com um sorriso. Considere meu agradecimento por sua companhia. Saíram para o ar úmido da tarde. A chuva havia cessado, mas o céu permanecia nublado, prometendo mais precipitação antes do anoitecer. O motorista aguardava pacientemente no carro. Posso levá-la para casa agora, ofereceu Marcelo. Ou, se preferir, podemos dar um passeio. Às vezes andar ajuda a clarear a mente. E Isabela pensou no apartamento vazio, nas memórias que a aguardavam em cada cômodo, no silêncio que seria ensurdecedor após semanas de aparelhos médicos apitando, de conversas em voz baixa com enfermeiras. Um passeio seria bom, decidiu. Se não for incômodo, dispensaram o carro, preferindo caminhar pelo parque próximo. As árvores ainda gotejavam da chuva recente e o ar tinha aquela qualidade especial de frescor que só existe após uma precipitação. Caminharam lado a lado, não muito perto, mas próximos o suficiente para conversarem em voz baixa. Como você lidou? Perguntou Isabela subitamente, depois que seus pais se foram. Como você continuou? Marcelo refletiu por um momento, escolhendo cuidadosamente as palavras. No início foi puro automatismo. Acordar, fazer o necessário, dormir se o sono viesse. Eu tinha responsabilidades enormes, e isso ajudou de certa forma. Não tinha tempo para mergulhar completamente na dor. Fez uma pausa, observando um passarinho pousar em um galho próximo. Mas eventualmente ela me alcançou. A dor, quero dizer. Não importa quão ocupado você esteja, ela encontra um caminho. Isabela assentiu, reconhecendo a verdade em suas palavras. E então? Então tive que enfrentá-la. Terapia ajudou. Encontrar pequenas alegrias no dia a dia também. Principalmente, aceitar que nunca passa completamente. A saudade, a falta que eles fazem, isso se torna parte de você. Mas com o tempo, não é mais só dor. A gratidão pelas memórias, pelos valores que eles deixaram. Caminharam em silêncio por alguns minutos, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Um vento suave agitou as folhas das árvores, fazendo uma chuva de gotas cair sobre eles. Riram juntos da surpresa, e Marcelo instintivamente tirou o paletó, segurando-o sobre ambos como um guarda-chuva improvisado. O gesto era simples, mas familiar. Como se fizessem isso há anos. Por um instante, algo passou entre eles, um reconhecimento mútuo de que, apesar das circunstâncias extraordinárias de seu encontro, havia uma conexão inegável surgindo. Continuaram o passeio falando sobre assuntos mais leves. Marcelo contou histórias de suas raras viagens arqueológicas amadoras, aproveitando curtos intervalos entre compromissos corporativos para visitar sítios históricos. Isabela compartilhou memórias de sua breve experiência como estagiária em uma escola primária e como as crianças a haviam inspirado com sua curiosidade ilimitada. Eventualmente, o céu começou a escurecer novamente. Tanto pelo horário, quanto pela promessa de mais chuva. Marcelo ligou para o motorista, que os encontrou na entrada do parque. No trajeto de volta ao apartamento de Isabela, um silêncio confortável se estabeleceu. Ela olhava pela janela, observando a cidade passar, consciente de que algo havia mudado dentro dela. A dor continuava presente, avassaladora em certos momentos, mas agora existia também uma pequena luz.
uma possibilidade de que a vida pudesse continuar, diferente, mas não completamente vazia. Quando chegaram ao edifício, Marcelo insistiu em acompanhá-la até a porta do apartamento. Subiram as escadas em silêncio, os passos ecoando no corredor estreito. Diante da porta, Isabela hesitou, a chave na fechadura. "Obrigada por hoje", disse, virando-se para ele. "Por tudo. Não sei como teria enfrentado isso sozinha." "Você é mais forte do que imagina", respondeu ele suavemente. "Teria encontrado um caminho, mas estou feliz por ter podido ajudar, mesmo que minimamente." Houve um momento de silêncio, carregado de palavras não ditas. Isabela sentia que deveria convidá-lo a entrar, ou pelo menos perguntar se voltariam a se ver. Mas tudo parecia confuso demais, complicado demais. Estavam em mundos tão diferentes. Ele, um CEO milionário, ela, uma garçonete endividada. Que futuro poderia haver para qualquer tipo de relação entre eles? Como se lesse seus pensamentos, Marcelo tirou um cartão do bolso e o entregou a ela. "Meu número pessoal está aí. Se precisar de qualquer coisa, conversar, desabafar ou mesmo só não estar sozinha, pode me ligar a qualquer hora." Isabela pegou o cartão, seus dedos roçando levemente nos dele durante a troca. Um arrepio sutil percorreu sua espinha ao contato. "Obrigada", murmurou sem saber o que mais dizer. Marcelo se inclinou e, hesitante, beijou-a levemente na testa. Um gesto tão inesperado quanto reconfortante. "Descanse", disse ele. "Amanhã será outro dia. Não melhor, não necessariamente mais fácil, mas outro. E isso por si só já é algo." Com um último sorriso gentil, virou-se e desceu as escadas, deixando Isabela fitando o cartão em suas mãos, sentindo um misto de gratidão, confusão e, surpreendentemente, uma pontada de esperança em meio à devastação do luto. Dentro do apartamento, o silêncio a recebeu como um velho conhecido. Mas desta vez, em vez de desmoronar sob seu peso, Isabela respirou fundo, enfrentando-o. Caminhou lentamente pelo pequeno espaço, tocando objetos que pertenceram à sua mãe, a xícara favorita na estante da cozinha, a manta de crochê sobre o sofá, o porta-retratos na mesa de centro. Finalmente, dirigiu-se ao quarto que evitara desde ontem. Parou diante da porta fechada, a mão tremendo na maçaneta. Com uma respiração profunda, abriu-a. O quarto estava exatamente como sua mãe o deixara. A cama arrumada com esmero, apesar da dificuldade que os movimentos já lhe causavam. Sobre o criado mudo, frascos de remédios organizados, um copo d'água pela metade, um livro de orações marcado na página onde provavelmente lera pela última vez. Isabela sentou-se na beirada da cama, permitindo que as lágrimas viessem novamente. Mas pela primeira vez, não eram apenas lágrimas de desespero. Havia nelas uma aceitação nascente, um reconhecimento de que sua mãe havia partido, mas seu amor e seus ensinamentos permaneciam. Deitou-se sobre a colcha, abraçando o travesseiro, que ainda guardava o perfume suave de sua mãe. E, surpreendentemente, foi assim que o sono veio. Não como uma fuga da realidade, mas como uma pausa necessária em uma jornada que apenas começava. Uma jornada de luto, de aceitação e talvez de inesperadas novas possibilidades. Seu último pensamento consciente, antes de adormecer, foi a imagem de Marcelo, em seu terno ensopado, segurando-o sobre eles como um abrigo improvisado contra a chuva. Uma metáfora acidental, talvez, de como ele surgira em sua vida. Inesperado, mas exatamente quando mais precisava de proteção contra a tempestade emocional que a consumia. Uma semana havia se passado desde o funeral de Dona Vera. Isabela retornara ao trabalho no Café Alvorada contra as recomendações de Sônia, que insistira que tirasse mais tempo para si. Mas a rotina oferecia um alívio bem-vindo ao turbilhão de pensamentos e emoções que a consumiam quando estava sozinha no apartamento.
Além disso, precisava urgentemente do dinheiro. Cappuccino com canela para a mesa 3, anunciou. Ela, colocando a xícara no balcão para que um dos outros garçons a levasse. Seus movimentos eram mecânicos, eficientes, fruto de anos de prática. Mas seu olhar frequentemente desviava para a mesa junto à janela, onde Marcelo costumava sentar-se. Desde o dia do funeral, não o vira nem falara com ele. O cartão com seu número pessoal permanecia intacto em sua mesa de cabeceira, como um talismã que não tinha coragem de usar, não que não tivesse pensado em ligar. Várias vezes seu dedo pairara sobre o botão de descagem, especialmente nas noites em que a solidão se tornava quase palpável, mas sempre recuava. O que diria? Como explicaria a necessidade de ouvir aquela voz que, apesar do curto convívio, tornara-se estranhamente importante? Mesa 7 está esperando o pedido há mais de 15 minutos, Isabela, alertou Sônia gentilmente, interrompendo seus pensamentos. Está tudo bem? Isabela assentiu, forçando um sorriso. Sim, desculpe, só me distraí um pouco. Sônia a estudou com olhos compreensivos. Se precisar de uma pausa, estou bem de verdade, insistiu Isabela, já se dirigindo à cozinha para verificar o pedido atrasado. Mas não estava bem e sabia disso. Não era apenas o luto que ainda a atingia em ondas inesperadas. Era também essa sensação desconcertante de que algo importante havia entrado e saído de sua vida no espaço de 2 dias, deixando um vazio inexplicável. O dia arrastou-se, cada minuto parecendo 1 hora. Quando finalmente seu turno terminou, Isabela sentia-se exausta. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Trocou de roupa no pequeno vestiário dos funcionários e despediu-se dos colegas, recusando educadamente o convite para um happy hour. O caminho para casa nunca parecera tão longo. O ônibus lotado, o calor sufocante, os rostos indiferentes ao seu redor. Tudo parecia amplificar sua solidão. Quando finalmente chegou ao apartamento, o silêncio a recebeu como uma entidade viva, espessa, quase sufocante. Deixou a bolsa sobre o sofá e caminhou até a cozinha, abrindo a geladeira por hábito, sem realmente ver o que havia dentro. Não tinha fome, não tinha energia para cozinhar. Não tinha vontade de fazer nada, além de se deitar e esperar que o sono viesse, trazendo algumas horas de alívio. Seu olhar recaiu sobre as plantas espalhadas pelo apartamento. Algumas começavam a mostrar sinais de negligência. Folhas amareladas, terra seca. Sua mãe nunca teria permitido isso. Com um suspiro, Isabela encheu um pequeno regador e começou a cuidar delas, uma a uma. Enquanto regava, conversava mentalmente com sua mãe, como fazia frequentemente desde sua partida. Você me diria para seguir em frente, não é, mãe? Para não me afundar, para encontrar um novo propósito. Terminou de regar as plantas e dirigiu-se ao quarto que fora de Dona Vera. Nos últimos dias, havia começado a organizar os pertences da mãe. Uma tarefa dolorosa, mas necessária. Hoje, decidiu enfrentar o guarda-roupa. Abriu as portas com cuidado, como se temesse perturbar uma presença adormecida. O cheiro característico de sua mãe, uma mistura de lavanda barata e o perfume que usava apenas em ocasiões especiais, escapou suavemente, envolvendo-a em uma onda de memórias. Isabela fechou os olhos por um momento, permitindo-se senti-las sem resistência. Começou a retirar os vestidos simples, as blusas cuidadosamente passadas, as poucas peças que constituíam o guarda-roupa modesto de Dona Vera. Cada item carregava uma história, um fragmento de vida compartilhada. Separava-os em pilhas, o que doaria, o que guardaria como lembrança, o que infelizmente precisaria descartar devido ao desgaste. Foi então que encontrou a caixa. Simples, de papelão, escondida no fundo do armário, embaixo de algumas cobertas dobradas. Retirou-a com curiosidade. Nunca a tinha visto antes.
sentada na beira da cama, abriu a tampa cuidadosamente. Dentro, encontrou várias cadernetas antigas, amareladas pelo tempo, e um envelope com seu nome escrito na caligrafia inconfundível de sua mãe. Com as mãos trêmulas, abriu o envelope primeiro. Minha querida Isabela, se você está lendo isto, significa que me fui antes de ter coragem de mostrar o que guardei todos estes anos. Estas são suas histórias, seus poemas, seus sonhos escritos no papel. Desde pequena, você sempre teve esse dom com as palavras, essa capacidade de enxergar beleza onde outros viam apenas o cotidiano. Recolhi cada pedaço de papel onde você rabiscava suas ideias. Os contos que você escrevia para me animar durante meus primeiros tratamentos. Os poemas que deixava espalhados pela casa. As histórias infantis que sonhava publicar um dia. Guardo-os porque acredito no seu talento, filha. Mesmo quando você deixou de acreditar, quando a vida a forçou a abrir mão desse sonho para cuidar de mim, meu maior medo sempre foi ser um fardo para você, um obstáculo aos seus sonhos. Se estiver lendo isto, peço que não permita que minha ausência se torne outra forma de prisão. Viva, Isabela, sonhe novamente, escreva, é seu dom, sua paixão. E a maior homenagem que poderia prestar à minha memória é ser feliz, verdadeiramente feliz, com todo o meu amor, hoje e sempre, mamãe. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Isabela, caindo sobre o papel, borrado em algumas partes por outras lágrimas. As de sua mãe, provavelmente ao escrever aquelas palavras. Com cuidado, abriu uma das cadernetas. Reconheceu imediatamente sua própria letra, mais jovem, mais despreocupada. Eram de fato suas histórias, seus poemas, seus pequenos contos, alguns escritos ainda na adolescência, outros mais recentes, do período em que sua mãe iniciara o tratamento. Isabela havia escrito muito nessa época, como forma de escapismo, talvez, ou como maneira de processar o medo e a incerteza. Folheou as páginas, lendo trechos aqui e ali, surpreendendo-se com a qualidade do que escrevera e que havia quase esquecido. Em algumas páginas, nas margens, encontrava pequenos comentários de sua mãe. Isso é lindo, filha. Este personagem me lembra você. Chorei ao ler este poema. O impacto daquela descoberta era avassalador. Sua mãe não apenas guardara seus escritos, mas os lera, os apreciara, acreditara neles. E, mais importante, quisera que Isabela voltasse a acreditar também. Por horas, perdeu-se entre aquelas páginas, relembrando quem fora antes que a doença da mãe tomasse toda a sua energia e atenção. A jovem cheia de sonhos, de ideias, de esperança. Quando finalmente fechou a última caderneta, já passava da meia-noite, mas em vez do cansaço que esperava sentir, uma energia nova pulsava em suas veias. Sem pensar duas vezes, pegou o telefone e o cartão na mesa de cabeceira. Discou o número. Apenas quando o primeiro toque soou do outro lado, percebeu o que estava fazendo. Era tarde. Ele provavelmente estaria dormindo. Ou pior, pensaria que ela estava desesperada, ligando àquela hora. Começou a pressionar o botão para desligar, mas então, alô, Isabela? A voz de Marcelo soou clara, sem qualquer traço de sono. E ele sabia que era ela, mesmo sem ter se identificado. Desculpe ligar tão tarde. Gaguejou subitamente, sem saber o que dizer. Eu não percebi a hora. Está tudo bem? A preocupação em sua voz era palpável. Sim, quer dizer não sei. Respirou fundo, tentando organizar os pensamentos acelerados. Encontrei algo que minha mãe guardou, meus escritos, e uma carta. Ela queria que eu continuasse a escrever, que voltasse a sonhar. Houve um breve silêncio do outro lado, como se Marcelo processasse a informação. Isso é maravilhoso, Isabela, disse finalmente, e ela pôde ouvir o sorriso em sua voz. Sua mãe parece ter sido uma mulher extraordinária.
Ela era, confirmou Isabela, sentindo as lágrimas ameaçarem novamente, mas desta vez acompanhadas de um sentimento quase esquecido: esperança. Marcelo, eu queria te agradecer por tudo o que fez nos piores dias da minha vida. E também pedir desculpas por não ter entrado em contato antes. Eu queria, mas não precisa explicar, interrompeu ele gentilmente. Entendo perfeitamente. Só fico feliz em saber que está bem, ou pelo menos no caminho para ficar bem. Conversaram por quase 1 hora, como velhos amigos que se reencontram após longa ausência. Isabela contou sobre seu retorno ao trabalho, sobre como enfrentava o luto dia após dia. Marcelo falou de sua semana atípica, de como repensara várias prioridades em sua vida após os eventos recentes. Tenho pensado muito em você, admitiu ele, em determinado momento, com uma honestidade que a pegou desprevenida. Eu também pensei em você, confessou ela, surpreendendo a si mesma com a franqueza. Mais do que imagina, o silêncio que se seguiu estava carregado de possibilidades não ditas. Gostaria de nos encontrarmos novamente, propôs Marcelo finalmente. Não para falar sobre coisas tristes ou para ajudar em questões práticas, apenas para estar juntos. Se você quiser, o coração de Isabela acelerou. Eu gostaria disso, respondeu suavemente. Combinaram de se encontrar no dia seguinte, após o turno dela no café. Quando finalmente desligaram, Isabela permaneceu sentada na beira da cama, o telefone ainda na mão, um sorriso hesitante nos lábios. Pela primeira vez desde a morte de sua mãe, sentiu que talvez, apenas talvez, a vida ainda guardasse possibilidades belas e inexploradas. O encontro aconteceu conforme planejado. Marcelo a esperava na saída do café Alvorada, vestido casualmente em jeans e uma camisa azul clara. Uma visão tão diferente do executivo de terno que ela conhecera que quase não o reconheceu. Você está diferente, comentou ela, aproximando-se. Bom, diferente, espero, respondeu ele com um sorriso. Apenas diferente, mas humano talvez. Ele riu, um som genuíno que ela ainda não tinha ouvido dele. Considero isso um elogio. Pronta para um passeio? Caminharam juntos, sem destino específico, apenas aproveitando a tarde agradável. Marcelo contou sobre seu dia, sobre como delegara mais responsabilidades para finalmente ter tempo para si mesmo. Isabela falou sobre as cadernetas, sobre como passar a parte da noite relendo seus escritos antigos, redescobrindo sua própria voz. Você deveria voltar a escrever, sugeriu ele, enquanto paravam para observar alguns pássaros em um parque. Talvez, mas não sei se ainda tenho isso em mim. Tenho certeza que sim. Algumas coisas não desaparecem, apenas hibernam, esperando o momento certo para ressurgir. As palavras dele a tocaram profundamente, ecoando algo que sentia, mas não conseguia expressar. Em algum lugar dentro dela, a escritora que fora ainda existia, esperando pacientemente para ser redescoberta. O passeio os levou eventualmente a uma pequena livraria de esquina, daquelas que são cada vez mais raras nas grandes cidades. Sem combinar, ambos se dirigiram naturalmente para lá, como se atraídos pelo aroma de livros e possibilidades. Dentro, Isabela sentiu-se imediatamente em casa. Percorreu as estantes com dedos reverentes, enquanto Marcelo a observava com um sorriso suave. Está procurando algo específico? Perguntou o livreiro, um senhor de idade com óculos grossos. Não exatamente, respondeu ela. Apenas me reconectando. O homem assentiu, como se compreendesse perfeitamente o significado daquelas palavras. Na sessão de literatura infantil, Isabela parou, seus olhos brilhando ao ver exemplares de livros que marcaram sua infância, que a inspiraram a querer escrever suas próprias histórias. Era aqui que você queria estar, não é? Observou Marcelo aproximando-se.
publicando seus próprios livros infantis, inspirando outras crianças. Ela assentiu, surpresa que ele lembrasse daquele detalhe compartilhado semanas atrás. Era meu sonho, sim. Ainda é, acho. Mas parece tão distante agora, tantos obstáculos no caminho. Marcelo pegou um livro infantil na estante, folheando-o distraidamente. Sabe o que aprendi sobre sonhos? Disse sem erguer os olhos. Eles nunca são impossíveis. Apenas exigem caminhos diferentes dos que imaginamos inicialmente. Saíram da livraria com vários livros. Alguns escolhidos por ela, outros por ele, cada seleção revelando um pouco mais sobre quem eram. Tomaram café em uma pequena cafeteria nas proximidades, conversando animadamente sobre os livros que amavam, os autores que os inspiravam, as histórias que os haviam transformado. Quando o sol começou a se pôr, Marcelo sugeriu que continuassem a conversa durante um jantar. Isabela aceitou, percebendo que não queria que aquele dia terminasse ainda. O restaurante que ele escolheu era o mesmo onde haviam almoçado após o funeral, o estabelecimento tranquilo da Dona Aurora. Mas desta vez, o ambiente parecia completamente diferente. Sem o peso esmagador do luto recente, Isabela podia apreciar verdadeiramente a beleza simples do lugar, a comida deliciosa, a companhia cada vez mais preciosa. Na última vez que estivemos aqui, você me perguntou sobre meus sonhos, lembrou ela, enquanto saboreavam a sobremesa. Sobre quem é Isabela Campos? Acho que estou começando a redescobrir a resposta. E quem ela é? Perguntou Marcelo, seus olhos fixos nos dela com genuíno interesse. Alguém que perdeu muito, mas que talvez ainda tenha muito a ganhar. Alguém que está aprendendo que honrar a memória de quem amamos não significa ficar preso ao passado, mas construir um futuro que os deixaria orgulhosos. Fez uma pausa pensativa. E você? Quem é Marcelo Martins além do CEO bem-sucedido? Ele refletiu por um momento antes de responder. Alguém que construiu uma vida inteira ao redor do que achou que devia fazer, não do que queria fazer, que confundiu sucesso profissional com realização pessoal, que se esqueceu de viver de verdade. Até recentemente, havia uma vulnerabilidade em sua admissão que tocou Isabela profundamente. Sem pensar, estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dele. Marcelo virou a palma para cima, entrelaçando seus dedos aos dela. O que mudou recentemente? Perguntou ela, embora suspeitasse da resposta. Conheci alguém que me lembrou o que é autenticidade, coragem real, força verdadeira. Seus olhos nunca deixaram os dela. Conheci você, Isabela. O momento era perfeito em sua simplicidade. Não havia grandes declarações, fogos de artifício ou música swelling. Apenas duas pessoas reconhecendo que algo significativo estava nascendo entre elas, algo que transcendia as circunstâncias incomuns de seu encontro. Depois do jantar, Marcelo a acompanhou até em casa, como fizera após o funeral. Mas desta vez, quando pararam diante da porta do apartamento, havia uma expectativa diferente no ar. Gostaria de entrar? Convidou ela, surpreendendo a si mesma com a própria ousadia. Tem certeza? Perguntou ele, sempre respeitoso. Em resposta, ela abriu a porta e deu um passo para o lado, convidando-o silenciosamente. O apartamento estava diferente desde a última vez que ele estivera ali. Pequenas mudanças, a organização dos móveis, fotos diferentes nas paredes, um vaso com flores frescas sobre a mesa. Não era mais um espaço dominado pela doença e pela iminência da perda. Era um lar em processo de cura. Fiz chá, disse ela, dirigindo-se à cozinha. Ou prefere café? Chá está ótimo, respondeu ele, observando as mudanças ao redor. Seu olhar deteve-se em uma pilha de cadernetas sobre a mesa de centro, as que Isabela encontrara entre os pertences de sua mãe. São suas histórias? Perguntou quando ela retornou com 2 xícaras fumegantes. Isabela assentiu,
colocando as xícaras sobre a mesa e sentando-se ao lado dele no sofá. Algumas delas. Passei a semana relendo, reescrevendo, lembrando quem eu era quando as escrevia. Posso? Perguntou ele, indicando uma das cadernetas. Claro. Marcelo abriu cuidadosamente a caderneta indicada, tratando-a com a reverência que reservaria a um manuscrito antigo e valioso. Começou a ler em silêncio, sua expressão mudando sutilmente à medida que as palavras o tocavam. Isabela observava-o nervosamente. Nunca compartilhara seus escritos com ninguém além de sua mãe. Havia algo intensamente íntimo naquele momento, como se estivesse se expondo de uma forma que nem mesmo o abraço desesperado no café havia conseguido. Isabela, isso é extraordinário, disse ele finalmente, erguendo os olhos. Você tem um talento genuíno. A maneira como constrói as imagens, como desenvolve os personagens. Há uma sensibilidade rara aqui. Ela corou intensamente, tanto pelo elogio quanto pela sinceridade evidente em sua voz. São apenas histórias simples, murmurou desconcertada. Não são. São especiais e merecem ser compartilhadas. Marcelo devolveu a caderneta com cuidado, permitindo que seus dedos roçassem nos dela durante a transferência. O contato, embora leve, enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Isabela. Conversaram por horas, sentados lado a lado no pequeno sofá, gradualmente movendo-se para mais perto um do outro, até que seus ombros se tocassem. Falaram sobre livros, sobre sonhos abandonados e redescobertos, sobre como a vida, às vezes, nos leva por caminhos que nunca poderíamos prever. Era tarde quando o silêncio finalmente caiu entre eles. Não um silêncio desconfortável, mas aquele tipo de quietude que existe apenas entre pessoas que se sentem completamente à vontade uma com a outra. Deveria ir, disse Marcelo finalmente, embora sua voz indicasse que preferiria ficar. Isabela assentiu, mas nenhum dos dois se moveu. Obrigada por hoje, disse ela suavemente, por tudo, por me fazer sentir viva novamente. A sinceridade daquela confissão pairou entre eles como um fio invisível, unindo-os ainda mais. Marcelo ergueu a mão, tocando suavemente o rosto dela, seus dedos traçando o contorno delicado de sua bochecha. Isabela, murmurou, inclinando-se mais perto. Posso? Ela fechou os olhos em resposta, e então os lábios dele encontraram os seus, em um beijo tão gentil quanto profundo. Um beijo que falava de novos começos, de possibilidades inexploradas, de corações que, apesar de marcados por perdas diferentes, ainda se abriam para o amor. Quando se separaram, ambos sorriam. Um sorriso compartilhado que continha promessas não declaradas, esperanças renascidas e uma compreensão mútua de que, independentemente de onde aquele caminho os levasse, já haviam sido transformados pelo encontro. 3 meses depois, a pequena livraria estava decorada com balões coloridos e uma faixa que anunciava: lançamento, As Aventuras de Vera, a Jardineira de Estrelas, por Isabela Campos. Crianças sentavam-se em círculo sobre almofadas coloridas, os olhos arregalados de expectativa, enquanto Isabela, sentada em uma cadeira no centro, abria o livro recém-publicado. Esta é uma história sobre uma jardineira muito especial, começou ela, sua voz clara e confiante. Uma mulher que sabia que, assim como as flores precisam de cuidado para crescer fortes, os sonhos também precisam ser regados diariamente. Nas últimas fileiras, Marcelo observava com um sorriso orgulhoso. Os últimos meses haviam sido transformadores para ambos. Para Isabela, representaram o renascimento de sua paixão pela escrita e o início de sua carreira como autora. Para Marcelo, significaram a redescoberta de prioridades há muito esquecidas e a coragem de equilibrar melhor sua vida pessoal e profissional. O livro em si tinha uma história especial.
Tinha começado como um dos contos que Isabela escrevera durante a doença de sua mãe. Marcelo, após lê-lo, insistira que ela o desenvolvesse completamente. Por semanas, ela trabalhou na história, aprimorando-a, expandindo-a, transformando-a em uma alegoria sobre perda, crescimento e a continuidade do amor, mesmo após a partida física. Quando o manuscrito ficou pronto, Marcelo a surpreendeu ao revelar que tinha contatos em uma editora. Tinha conseguido uma reunião para ela apresentar o projeto. Uma oportunidade, nada mais. O resto dependeria exclusivamente de seu talento, e seu talento falou por si. A editora adorou não apenas as aventuras de Vera, mas também os outros contos que Isabela compartilhou. Ofereceram um contrato para uma série de livros infantis, com a promessa de que, se as vendas fossem boas, haveria mais no futuro. Agora, vendo-a diante das crianças, seus olhos brilhando enquanto compartilhava a história inspirada por sua mãe, Marcelo sentia um tipo de felicidade que nunca experimentara em todos os seus anos de sucesso corporativo. Uma felicidade que vinha de ver alguém que amava realizando seu potencial, florescendo apesar das adversidades. O relacionamento deles havia evoluído naturalmente, com respeito ao tempo de luto de Isabela e às diferenças em seus mundos. Decidiram construir algo novo juntos, em vez de tentar encaixar um no mundo do outro. Ela manteve seu apartamento e seu trabalho no café, insistindo em sua independência enquanto o livro não fosse publicado. Ele começou a delegar mais responsabilidades na empresa, criando espaço para prioridades pessoais. Nos finais de semana, exploravam a cidade juntos, descobrindo pequenos cafés, livrarias de segunda mão, parques escondidos. Durante a semana, mantinham suas rotinas separadas, mas terminavam muitos dias juntos, ora no apartamento dela, ora no dele, compartilhando refeições simples, conversas profundas e o conforto da companhia um do outro. E hoje, finalmente, o primeiro grande marco dessa nova jornada, a publicação do livro, a concretização de um sonho que Isabela quase havia abandonado. Quando a leitura terminou, as crianças aplaudiram entusiasticamente. Pais formaram fila para a sessão de autógrafos, muitos comentando como a história os havia tocado, como planejavam lê-la para seus filhos repetidamente. Isabela atendia a todos com genuína gratidão, assinando cada livro com dedicatórias personalizadas. Parecia irradiar uma luz própria, uma confiança serena que Marcelo sabia ter sempre existido dentro dela, apenas esperando a oportunidade de brilhar. Quando o último livro foi assinado e a última criança se despediu, Isabela aproximou-se de Marcelo, que a recebeu com um abraço apertado. "Você foi incrível", sussurrou em seu ouvido. "Está feliz?" "Mais do que feliz", respondeu ela, os olhos marejados. "Só queria que mamãe pudesse ter visto isso. Tenho certeza que de alguma forma ela viu", disse ele, beijando-a suavemente na testa. "E está imensamente orgulhosa." Saíram da livraria de mãos dadas, caminhando sem pressa pelas ruas ensolaradas da cidade. Isabela carregava uma cópia de seu livro contra o peito, como um tesouro precioso. "Ah, sabe, tenho algo para te mostrar", disse Marcelo quando chegaram ao carro. "Uma surpresa." "Outra?", riu ela. "Você já me deu surpresas demais nas últimas semanas. Esta é especial. Confie em mim." Dirigiram em silêncio Isabela, tentando adivinhar para onde iam. Quando Marcelo estacionou diante de um edifício comercial no centro histórico da cidade, ela olhou para ele, confusa. "O que estamos fazendo aqui? Venha comigo", convidou ele, misterioso. O edifício era antigo, mas belamente restaurado. Marcelo guiou-a até o segundo andar, parando diante de uma porta com uma placa temporária que dizia apenas "em construção". "Feche os olhos", pediu. Isabela obedeceu,
sentindo-o abrir a porta e guiá-la gentilmente para dentro. O som de seus passos ecoava levemente, sugerindo um espaço amplo. "Pode abrir agora", disse Marcelo, sua voz traindo a excitação que sentia. Isabela abriu os olhos e ofegou. Estavam em um espaço amplo e luminoso, com grandes janelas que davam para uma praça arborizada. O lugar estava vazio, exceto por alguns cavaletes arquitetônicos mostrando plantas e renderizações do que parecia ser uma livraria? Perguntou ela, aproximando-se dos desenhos. "Não apenas uma livraria", explicou Marcelo, seguindo-a. "Um espaço cultural. Livraria com foco em literatura infantil, café e um espaço dedicado a oficinas de escrita criativa para crianças de comunidades carentes." Isabela olhava ao redor, maravilhada, começando a compreender. "E por que está me mostrando isso?" Marcelo pegou suas mãos, seu olhar intenso e sincero. "Porque quero que seja seu. Um lugar para compartilhar seu talento, para inspirar outras crianças como você foi inspirada, para criar um legado que honre sua mãe e tudo o que ela acreditava." Isabela balançou a cabeça, atordoada. "Marcelo, eu não posso aceitar algo assim. É demais. Eu jamais poderia pagar." "Não é um presente", esclareceu ele rapidamente. "É uma proposta de sociedade. Eu entro com o capital inicial, você com o talento e a visão. 50% para cada um. E tudo o que peço em troca é que você nunca desista de seus sonhos novamente." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela. Não lágrimas de desespero como aquelas do dia em que se conheceram, mas lágrimas de uma felicidade tão intensa que mal conseguia contê-las. "Você realmente acredita tanto assim em mim?" perguntou, a voz embargada. Marcelo segurou seu rosto entre as mãos, enxugando gentilmente suas lágrimas com os polegares. "Acredito em você mais do que você mesma acredita. E não estou fazendo isso apenas por você, Isabela. Estou fazendo por nós, porque quero construir algo significativo ao seu lado. Porque quero acordar todos os dias sabendo que estamos criando um legado juntos." Isabela olhou ao redor novamente, permitindo-se imaginar o espaço transformado. Estantes cheias de livros coloridos, crianças sentadas em almofadas durante contações de histórias, jovens escritores descobrindo suas próprias vozes nas oficinas. Um lugar de possibilidades, de sonhos, de conexão. "Sim", disse ela finalmente, sua voz ganhando firmeza. "Sim, quero fazer isso. Quero fazer isso com você." O sorriso de Marcelo iluminou seu rosto inteiro. Puxou-a para seus braços, erguendo-a do chão e girando-a no meio do espaço vazio, suas risas ecoando nas paredes que em breve testemunhariam o nascimento de inúmeras histórias. Quando finalmente a colocou de volta no chão, Marcelo manteve-a em seus braços, seus olhos fixos nos dela. "Isabela Campos, quando você me abraçou naquele café, entre lágrimas, dizendo que sua mãe havia partido, jamais imaginei que aquele momento de dor se transformaria no início da história mais bonita da minha vida." "Nossa história", corrigiu ela suavemente, erguendo-se na ponta dos pés para beijá-lo. Enquanto se beijavam no centro daquele espaço cheio de potencial e promessa, Isabela sentiu que sua mãe estaria imensamente orgulhosa, não apenas pelo livro publicado ou pela livraria que nasceria ali, mas pela coragem de recomeçar, de abrir seu coração novamente, de transformar a dor em algo belo e significativo. O abraço desesperado de uma garçonete em lágrimas a um desconhecido havia se transformado no primeiro capítulo de uma história de amor que agora prometia muitos volumes pela frente. Uma história que, como os melhores romances, começara inesperadamente, enfrentara obstáculos e agora caminhava para um final que não era realmente um final, mas o começo de algo ainda mais belo. No edifício em frente, uma estrela solitária apareceu no céu que escurecia, como se observasse os dois com aprovação.
Isabela olhou para ela através da janela e sorriu, sabendo que, de alguma forma, o amor nunca realmente acaba. Apenas se transforma, floresce em novos jardins e continua iluminando nossos caminhos, mesmo nas noites mais escuras. Eu te amo, sussurrou contra os lábios de Marcelo. E eu te amo, respondeu ele, hoje e todos os dias que virão. E assim, abraçados sob a primeira estrela da noite, com sonhos renovados e corações entrelaçados, Isabela e Marcelo escreviam juntos o mais bonito dos capítulos, aquele que não tem fim.